chegamos ao último painel do dia para falar sobre soja em movimento, da fazenda ao mercado global. Para este bate-papo, eu convido ao palco Ayrton Galinari, presidente executivo da Coamo Agroindustrial, André Guilaumon, CEO da Brasil Agro, Volney Aquino Santos, CEO da Fazendão Agronegócio, e para a moderação, Marco Viana, sócio do BTG Pactual. Um ótimo painel a todos. Boa tarde. Mais um grande dia aqui com vários temas interessantes sobre o agronegócio. E não podia faltar uma menção especial à soja, que tem colocado cada vez mais o Brasil nessa posição de liderança, surpreendido pelos volumes que a gente tem conseguido exportar para todo mundo, e principalmente toda a cadeia dela, né, que não passa só pela parte da produção. Dito isso, gostaria que, se possível, vocês passassem por cada uma das companhias aqui, para a gente começar e fazer algo mais interativo, quais são as principais atividades e como vocês têm interagido com a cadeia da soja em cada uma das companhias. Então, Ayrton, por favor, gostaria de começar contigo. Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, né? É uma honra estar participando aqui desse grande evento. A cooperativa Coamo, ela é uma cooperativa de 55 anos, atua no Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. São 32.500 cooperados, dos quais 70% pequenos agricultores. Nossos principais produtos são soja, milho e trigo, e os perfazem 10 milhões de toneladas por ano, mais ou menos. Disso aí, entre 5,5 e 6 milhões de toneladas é soja, entre 3,5 e 4 milhões é milho, e entre 400 a 500 mil toneladas de trigo. Nós temos uma industrialização bastante importante da soja. São 3 indústrias de soja, uma em Paranaguá, uma em Campo Mourão, no Paraná, em Paranaguá, no Paraná, e em Dourados. Essas 3 indústrias processam 9 mil toneladas de soja por dia. Então, quase que um pouco mais de 50% da soja industrializada, o restante a gente exporta. Temos um terminal portuário em Paranaguá, na verdade 2 terminais portuários, um terminal privado e um que é arrendado do governo federal. E nossos principais produtos, né, nós atuamos tanto com o farelo de soja, que é o principal derivado, e óleo de soja. Então, o óleo de soja nós transformamos em 2 indústrias. Nós fazemos óleo refinado, e em uma delas fazemos gorduras vegetais e margarinas, e em outra nós temos o óleo bruto, e nessa nós estamos já com o projeto em andamento para a produção de biodiesel, que é a indústria de Paranaguá. Os principais mercados nossos de farelo é a Europa, e de grãos é a China, é o comum. E milho também é um produto importante, né, que a gente hoje estamos com industrialização, com uma fábrica de ração, consome pouco ainda do milho, mas estamos implantando já, para operar no próximo ano, uma indústria de etanol de milho, que deve consumir, nessa primeira fase, 650 mil toneladas por ano. Em linhas gerais, esse é o nosso papel na cadeia da soja. Obrigado. André. Bom, em seu nome, em nome de todo o BTG, agradecer o convite. É um prazer. Vou gastar 1 minuto para a gente gastar tempo na discussão. Bom, a Brasil Agro é um bichinho diferente, eu falo sempre. É uma empresa que nasceu... Normalmente, como que acontece o crescimento das empresas no mercado de capitais? São empresas que já existem, vão crescendo e depois abre o capital e vai ao mercado. Nós começamos no dia 0, sem nenhum ativo, nenhuma caneta de patrimônio, e abrimos o capital da companhia lá em 2006. De lá para cá, acho que eu gosto de resumir isso, a companhia que combina estratégia imobiliária com operacional. A companhia adquiriu mais de 300 mil hectares, já comercializou mais de 130 mil hectares. Nos últimos anos, a gente comercializou aí aproximadamente quase 2 bilhões de reais em fazendas. E a companhia vem crescendo, né? De lá para cá, a companhia que nasceu lá em 2006, jovem, não é tão antiga como a Coamo e outras empresas, ela vem crescendo aproximadamente. Nessa última safra, a gente está plantando aí quase 200 mil hectares, aproximadamente, em diversas culturas, né? Nós temos aí uma atuação principalmente na soja, temos também cana-de-açúcar, algodão, pecuária, milho, uma companhia bastante diversificada
E o que a gente faz de diferente, né, eu sempre falo, é uma companhia que combina estratégias operacionais com estratégias imobiliárias. Esse acho que é um pouco do sucesso da companhia. Uma companhia listada aqui e listada em Nova York. Obrigado. Bom, Ney. Boa tarde a todos. Eu queria, Marcão, agradecer aí o convite, né? Agradecer o Neri e a todo o pessoal do BTG pelo convite. Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui, ainda mais do lado seu e do lado desses professores aqui, né? Então, eu sou o Volney da Fazendão, sou um filho amado de Deus, esposo da Ariane, que está aqui nos vendo, pai de 3 filhos, o Auro Volney, a Mona Lisa e o Zé Volney. E o Fazendão, sou o fundador do Fazendão. Esse ano nós tivemos o privilégio de fazer 21 anos. E o que é a Fazendão? A Fazendão é uma esmagadora de soja, originamos soja no Mato Piba, certo? Atuamos mais fortemente no estado do Tocantins, onde nós temos 2 plantas esmagadoras. E esse ano vamos, entre originação, quase 2 milhões de toneladas entre soja e milho, vamos esmagar mais de 1 milhão de toneladas de soja, com foco, né, no Arco Norte. E estamos terminando agora também uma planta de etanol de milho que vai fazer 350 mil metros cúbicos de etanol de milho por dia, certo? Vamos inaugurar agora até o final do ano. E estamos aí vendo as oportunidades para o Arco Norte aí. Obrigado. Acho que temos bastante massa crítica aqui, já estamos aquecidos para começar o debate e as perguntas mais complexas. Acho que todo mundo aqui está curioso para saber quais têm sido as reações de vocês frente a toda essa volatilidade trazida por parte geopolítica, mudança de preço, questão regulatória e, principalmente, como é que o Brasil tem se posicionado nessa guerra comercial. Aí, André, eu gostaria de começar contigo, já que nós estamos olhando a próxima safra, como é que todo esse cenário tem afetado a rentabilidade esperada, como é que você está vendo o mix de plantio, quais são os impactos aí para a safra 25-26? Bom, eu sempre brinco e falo que eu tive um professor em Piracicaba que ele falava assim, a agricultura é uma coisa muito simples de fazer. São 56 fatores que você tem que controlar, dos quais 27 a gente não tem gestão nenhuma sobre ele. Então, aí e nesses 56 não tem nenhum dos fatores que foram falados aqui ao longo do dia e da manhã, né? Não tem questão geopolítica, não tem questão financeira, não tem questão de taxa de juros. Mas eu acho que fazer um breve resumo do que foi a safra e o que está vindo pela próxima. Vocês imaginam lá atrás, quando a gente estava discutindo orçamento com o Conselho, e nós colocamos lá $1 de 5,30 e o dólar era 4,80. A expectativa nossa, não vamos chegar nesse câmbio, não vamos atingir esse câmbio. No meio do caminho, eu sempre falo que a agricultura ela tolera muito bem a volatilidade entre ciclos. O grande desafio da agricultura é a volatilidade dentro do ciclo. Tá? Porque aí você pode errar o time. E isso foi o que aconteceu, de um modo geral, no Brasil inteiro. Então, todo mundo começou uma safra com um dólar de 4,80 a 4,90. No meio do caminho, teve um dólar de 5,30, beliscando 6,40. Né? E estamos terminando uma safra com um câmbio de 5,40. Isso é um fator que preocupa, né? E, sem dúvida nenhuma, aí você pode errar momentos. E acho que o desafio que a gente traz para dentro da nossa casa, para errar o menos possível isso, é trabalhar muito bem austero na gestão de custo e olhando margem de contribuição. A gente tem um ditado na empresa que lucro pequeno não quebra ninguém. Né? Então, a gente tem que ter responsabilidade, já ir travando margem ao longo da cadeia. Quando começou essa volatilidade toda, ninguém falava em dólar de 6,40, a gente já tinha 58% da soja vendida lá atrás. Né? Depois até ficamos com um pouco menos de dor de corno, né? Porque o dólar voltou, mas no meio do caminho era uma sensação muito ruim na empresa, mas a gente foi corrigindo isso ao longo do tempo. Mas te respondendo de forma muito tácita, esse é o mundo que vem, gente. É um mundo com tensões geopolíticas, é um mundo que vai exigir de cada gestor essa capacidade, essa resiliência de adaptação, e só tem um jeito de fazer isso, com uma gestão bastante austera de custo, com uma visão clara do seu negócio, e isso vai acontecer. Acho que o próximo desafio para a próxima safra, enganchando o gancho aqui, a gente vem... tem mais um fator, né? A gente começou com uma taxa de juros de 9%, 10% e terminamos com 15%. Acho que um pouco falar hoje, depois de que todo mundo falou aqui, é um reflexo, né? E fica fácil até. Mas isso sim, sem dúvida nenhuma, é um fator que preocupa, porque o que ele preocupa? Todo mundo falou do sucesso do agronegócio aqui, e a gente viu que o sucesso do agronegócio está muito relacionado com a capacidade de reinvestimento que o agronegócio vem fazendo ao longo dos anos.
Esse é o sucesso do agronegócio brasileiro, é a sua capacidade de reinvestimento ao longo dos últimos anos. O que nos preocupa é quando você tem momentos de taxa de juro alto, que você começa a olhar que qualquer reinvestimento agora tem que ser muito bem ponderado dentro das nossas companhias. Mas voltando diretamente à cadeia da soja e o que a gente está vendo para o próximo ano, a gente vai voltar a ter aí o que a gente chama, eu sempre brinco, e a gente estava falando um pouco antes, né, Ayrton, a margem, o custo histórico. O custo histórico da soja ele está sempre orbitando entre seus 28 e 35 sacas de soja por hectare. Ele está orbitando. E isso é uma atividade que remunera entre 25% e 30% de margem EBITDA. Essa é a soja brasileira. O que a gente está vendo esse ano? A gente está vendo esse ano um achatamento dos preços, e aí você está com uma margem EBITDA na casa dos seus 22%. Essa é a nossa visão para o próximo ano. O desafio aí é, mais uma vez, eu acho que no ciclo passado, nós tivemos um custo de formação com dólar barato e a venda do produto com dólar caro. E nem todo produtor trava 100% da produção. Então, ele acaba sendo beneficiado. O desafio agora, e depois escutando os painéis aqui, tomara que seja assim, é a gente entrar num próximo ano com um dólar de 5,40 e terminar a safra, e todo mundo que é brasileiro vai torcer para isso acontecer, e terminar a safra com dólar de 4,80. Isso vai chacoalhar bastante o setor. Então, acho que essa é a preocupação que a gente tem, essa é a preocupação onde a gente já está se posicionando e tomando, aí, montando algumas estruturas para proteger, eventualmente, um ciclo ao contrário, um viés de baixa da taxa de câmbio. E, lembrando sempre, o câmbio desvalorizado ele sempre favoreceu o agronegócio. Mas nós, como bons patriotas, queremos um câmbio apreciado, um câmbio dentro da naturalidade, dentro da normalidade. Ayrton, essa linha, se você puder comentar, como é que você tem os produtores dentro da cooperativa? Quais alternativas os produtores têm para contar com vocês ali, tanto na parte de armazenagem, comercialização, mercado interno e exportação? Bom, a cooperativa, ela como empresa, ela não planta nada. Ela suporta os 32.500 produtores. Então, ela tem uma responsabilidade muito grande, como foi dito, que o André falou, dentro do ciclo ter volatilidades. Isso a gente tem experimentado com uma certa frequência. Então, a responsabilidade é grande, porque o produtor cooperado, ele confia muito nos momentos que a cooperativa faz as ações para ele, seja nos momentos em que ela oferece seus planos de aquisição de insumos. Por exemplo, nós fizemos o plano de fornecimento de insumos para o plantio que vai acontecer em setembro e outubro, nós fizemos em abril e maio. Então, o produtor, em abril e maio, adquiriu tudo o que ele precisa, fertilizantes, defensivos, sementes, tudo nesse período. E ele confia porque ele adquire nesse momento. Nesse momento também a gente oferece os melhores contratos, as melhores condições de contrato futuro. Nem todos fazem trava, aliás, poucos fazem trava, deveriam fazer um pouco mais. Nos últimos anos, todo mundo que fez trava na relação de troca para mercado futuro acabou tendo vantagens. Por exemplo, nós oferecemos na época da oferta de insumos, contratos que a produtor, números reais, aí era R$ 130 por saca para abril do próximo ano. Hoje, a previsão para abril do próximo ano é abaixo de 120. Então, quem fez no momento, provavelmente vai chegar lá, vai estar um preço um pouco mais baixo, então ganharia. Então, a responsabilidade de oferecer essas condições para o produtor, e ele acredita e ele adquire, é muito grande. Então, quando tem essa volatilidade, no momento que nós oferecemos, a relação de troca, considerando todos os custos, a exceção da aquisição de terras e a exceção de investimento em máquinas, o resto está tudo incluído, defensivos, operações, seguro, tudo, estava em torno de R$ 70 a saca. 70 sacas por alqueirinho, ou algo em torno de 29 sacas por hectare. Hoje, se for fazer, já está a 81, 82 sacas por alqueirinho, ou 33, 34 sacas por hectare. Então, o momento que a gente vai fazer isso é a grande responsabilidade da cooperativa e como ela pode, de fato, contribuir para o cooperado. Outro ponto importante é o momento da comercialização.
Então, a gente tem essa preocupação de, durante todo o ano, e oferecendo a melhor condição para que ele venha fazendo as fixações. Hoje, o nosso produtor ele já comercializou 60% da safra de soja, ainda tem 40% para comercializar, e algo em torno aí de 40% da safra de milho. Então, ele tem momentos em que ele tem produto, ele tem momentos ainda que ele pode, de fato, aproveitar isso. E a cooperativa vai capturando os melhores em função de ter atuação em diversos mercados, seja no mercado internacional, na exportação de soja e derivados, seja no mercado de varejo, com óleo de soja, margarinas e, enfim, toda essa verticalização. Então, ele tem essa condição de evoluir na sua comercialização, aproveitando esses ganchos, esses momentos que a cooperativa vai, todos os dias, oferecendo sempre a melhor condição de preço para que ele possa ter a melhor rentabilidade. É só um parênteses aqui, né? A soja dele é a soja mais cara do Brasil. Né? Essa a gente sabe bem. Porque está no Paraná, está do lado do porto, né? E esse é o desafio, né? Só para a gente não calcular esse número, né? É muito diferente esse número no Mato Grosso e em outras regiões. Então, é um desafio enorme. O Paraná ele tem esse privilégio, né? Realmente a gente pegar uma distância média, considerando Mato Grosso do Sul e Paraná, talvez algo em torno de 500 quilômetros do porto, né? E a vantagem também de a gente dominar a cadeia, né? Então, nós fornecemos a semente para o nosso produtor, nós fazemos toda a logística de recebimento de grãos e armazenagem. Aliás, hoje a cooperativa talvez seja a empresa com a maior capacidade estática de armazenagem do país. Estamos hoje com 6,2 milhões de toneladas de capacidade estática e ainda falta espaço. Só de silos bolsa, para você ter ideia, esse ano nós estamos com quase 500 mil toneladas, então ainda falta espaço, né? Realmente a gente tem que fazer. Temos toda a parte de transporte, movimentamos aí algo em torno de 3 mil caminhões diariamente aí para fazer essa logística toda. Temos a industrialização e temos o terminal portuário. Então, dominando toda essa cadeia, a gente consegue tirar vantagens e oferecer uma condição sempre favorável ao produtor em termos de precificação. É interessante, e nós vamos voltar nesse tema da armazenagem daqui a pouquinho. Mas antes, eu imagino que a volatilidade também chegou no Tocantins. E eu queria saber como é que você está vendo, junto à frente de expansão, né? Foi uma das fronteiras maiores, você está vendo ali dos principais parceiros que vocês têm alguma vontade de reduzir a área, incentivo de aumentar? Como é que está um pouco esse contexto lá? Sem dúvida. E só complementando, Marcão, o Ayrton falou, diferente do Paraná, né, em que ele está perto do porto e tem um raio de 500 quilômetros de atuação, nós estamos no centro do Brasil. Sabe o que significa estar no centro do Brasil? Estamos mais longe dos portos. Então, nosso desafio ainda é maior ainda. Então, temos um desafio para levar esse produto para o porto e aí passa por toda uma infraestrutura. E o que nós temos feito para a questão da volatilidade? Ao longo do tempo, o fazendão se propôs a investir em industrialização, para agregar valor no produto, então agregar para o produtor. Certo? Então, ao longo desses anos aí, nós temos no estado do Tocantins uma logística, o pessoal fala lá, que é a logística privilegiada. Então, ela é privilegiada para quê? Para levar o grão embora. E aí, o grão, a gente sabe que a remuneração da indústria, principalmente no segundo semestre, ela pode possibilitar um preço melhor para o produtor e com isso vai diminuir a volatilidade para a parte do produtor. Mas é como você falou e o André falou aqui, realmente nesses momentos aí de volatilidade alta, de incertezas, né, de geopolítica, no mais agora na industrialização, que a Argentina puseram um presidente bom lá, né, está consertando a casa, a Argentina voltando forte, aí vendendo farelo, a Argentina é o maior exportador de farelo, então a Argentina voltando forte, os preços do farelo aí têm se movimentado muito para baixo, e essa volatilidade aí no crush também é voltar para dentro de casa com operações estruturadas de hedge, operações estruturadas, né, de crédito e também olhando para a eficiência operacional. Então, você tem que olhar para dentro de casa com muito carinho para não se perder nisso aí, certo? Excelente. E aí, retomando o tema da armazenagem, para resolver parte do gargalo logístico, porque esse é um tema que sempre volta com bastante força, nos picos principalmente da safra, eu queria entender de vocês quais têm sido as estratégias, porque é razoável armazenar numa determinada taxa de juros. A 15%, como é que fica essa conta? Bom, a gente faz essa conta lá o tempo inteiro, né? E, sem dúvida nenhuma, com essa taxa de juro, é impraticável a armazenagem, né?
A gente não tem número mágico, mas o número de equilíbrio que a gente entende isso aí é taxas de juros aí na casa dos seus 10%. Taxa de juros de 15%, sem dúvida nenhuma, vai ser um pushback importante. A gente tem um país hoje com 320 milhões de toneladas. A sorte nossa é que nós temos safra e safrinha. E aí você não solapa tanto a armazenagem, porque, do contrário, a gente teria um problema importante. Mas, cada vez mais, a gente começa a ter esse gargalo de armazenagem, que a gente vê milho se reposicionando, né, a nível brasileiro. Né, o milho, que é um produto que andava, hoje está andando menos, em função das plantas de etanol e tudo isso, e isso vai demandar capacidade de armazenagem dentro dos locais de produção. Sem dúvida nenhuma, taxa de juros vai ser um pushback importante. A gente faz conta todo o tempo nesses períodos. Agora, a gente precisa buscar soluções. O Ayrton comentou um pouco de silo bag, tem se utilizado muito isso, né? Mas eu acredito que, um pouquinho do que falaram hoje, a gente está criando condições estruturais para que o Brasil possa voltar a ter taxas de juros mais baixas, nominais, e isso possibilite o crescimento da armazenagem. Com taxa de juros de 15%, é melhor chamar trade, é melhor chamar o fazendão, é melhor chamar Coamo e pagar os 7, 8 dólares que eles pedem para a gente lá. Né? Mas, quando taxa de juros volta para o patamar dos 10, aí a gente fica valente com eles e a gente vai segurar a soja para vender no segundo semestre. O Ayrton, mas nessa linha, falta armazém lá para vocês? O produtor tem um hábito de gostar de manter a soja e o milho estocado por um tempo, né? O produtor, momentos em que ele está mais capitalizado, né, que ele não tem pressa de vender, a moeda dele é sacos de soja. Então, ele comercializa, ele compra terra, não compra em reais, né, ele compra em sacas de soja. Então, tudo é precificado em soja e ele gosta de manter a soja armazenada. Quando ele pode, ele faz isso, né? Esses últimos 2 anos aí, com um aperto que se teve, né, de rentabilidade, de crédito, então ele acabou se desfazendo um pouco dos seus estoques, né? Pra você ter ideia, nós tivemos aí, o ano passado, o produtor da Coamo, né, o produtor cooperado, ele vendeu mais produtos do que ele entregou na cooperativa. Então, ele queimou estoques, porque ele realmente vinha da baixa, ele teve uma safra onde ele plantou um pouco mais caro, vendeu mais barato, e aí ele teve que vender mais para pagar aquelas despesas, né? Então, realmente, complicou. Quando o produtor vai lento na comercialização e, normalmente, quando ele quer deixar produto, ele deixa na cooperativa, em função da confiança que ele tem, aí aperta, aí realmente aperta mais. Nós temos investido, o nosso plano de investimento até o final do próximo ano é chegar a 7 milhões de capacidade estática, né? Estamos acelerando nesse plano. Estamos também acelerando a industrialização, isso ajuda a consumir. Claro, você consegue fazer hedge quando você tem farelo, enfim, você consegue fazer algumas operações, você consegue consumir o produto, às vezes até sem a fixação, porque você tem uma garantia com o mercado futuro. Então, isso tudo ajuda a questão logística. Mas eu acho que o Brasil tem bastante deficiência ainda na questão logística, vai ter que investir, vai ter que continuar investindo. Essas medidas são paliativas, né? Você fazer um silo bolsa, você tem condições que você pode fazer ou não, né? A qualidade do produto para ser depositada tem que estar dentro de determinados padrões, enfim, não é qualquer produto que você pode guardar. Hoje tem uma questão muito importante que tem as questões das rastreabilidades, você tem que garantir onde que o produto circula para você ter a certificação do teu produto final, isso cada vez avança mais, né? Principalmente no mercado de farelos. Então, farelo cada vez mais você tem que certificar a sua origem, né? Dar garantia da sua rastreabilidade e também no grão, né? Isso cada vez mais vale dinheiro. E principalmente quando você tem uma entrada em vigor de uma UDR, que vai te dar vantagens nisso. Mesmo o pessoal da proteína animal, eles pedem garantias e remuneram por isso. Também o pessoal, no caso do milho, das indústrias de etanol de milho, também, se você consegue dar as garantias de rastreabilidade, teu produto vale mais. Então, é importante você ter isso também dentro da cadeia. Então, acho que investimentos individuais, como fazendeiro, fazer realmente é difícil, porque
não remunera a atividade de... É difícil remunerar a atividade de armazenagem, cobrar por isso. Não é uma... Você precisa ter escala, você precisa ter giro, precisa ter movimentação de produto para que isso seja viável. Então, a cooperativa tem isso, né? Ela pega aí os 32.500 cooperados e faz esse serviço para eles. Então, isso é um dos serviços que a cooperativa faz, né? Então, acho que vamos continuar fazendo. Com certeza é um diferencial. Não vou falar de armazenagem contigo, porque não dá para tocar uma fábrica de esmagamento sem armazém. Mas na parte da logística, já que você citou que você está no meio do Brasil e você tem a opção de sair tanto para cima quanto para baixo, como é que você tem visto essa expansão e novas alternativas aí que o Fazendão tem explorado? Marcão, como tem falado-se muito hoje, o Brasil, com certeza, tem muitas oportunidades. Ao mesmo tempo que tem falta de logística, tem muitas oportunidades, então, no setor de logística. Então, a gente pegar só o exemplo do Mato Piba, por exemplo. Mato Piba, esse ano, colheu aí 32 milhões de toneladas de grãos e cresceu 11% nos últimos 10 anos, 11% ao ano. Então, se você colocar um crescimento só de 5% para frente, nós vamos ter mais de 50 milhões nos próximos 10 anos. Colocar 11%, que é o que está previsto, vamos ter mais de 90 milhões de toneladas nos próximos 10 anos. Então, o desafio da logística, realmente, a logística não conseguiu acompanhar, né, o crescimento, a produção, a competência dos nossos produtores, aí, a competência de todo o setor agro, aí, a logística não conseguiu acompanhar. Mas no Tocantins nós temos alguns privilégios, certo? O Fazendão vem investindo nisso. No nosso caso específico, nós temos uma fábrica em Porto Nacional, estamos fazendo uma conexão com a VLI, certo? Em Porto Nacional, para subir para Itaqui. Inclusive, a VLI anunciou aí recentemente, agora, mais de 9 bilhões de investimento numa nova pera lá em Itaqui. Isso aí, a VLI, hoje, ela transporta 11 milhões de toneladas para o Arco Norte. Ela vai possibilitar, aí, com esse investimento, transportar o dobro. Então, 22 milhões de toneladas. Então, a VLI é um parceiro grande da logística no Mato Piba, lá, que realmente tem ajudado muito nisso. O Fazendão também tem um terminal agora lá em Gurupi, que é na malha da Rumo, que pode ter opção tanto da VLI buscar lá e ir para o norte, quanto da Rumo carregar lá e descer para o sul. Sem dúvida, o sul é menos competitivo, mas em algum momento talvez faça sentido. Então, o Fazendão tem feito esses dois movimentos. Sem falar que também nós temos pensado muito em Barcarena, certo? Temos um terreno em Barcarena, estamos licenciando um porto lá em Barcarena, para que seja um novo canal aí de saída. E o Tocantins tem muitas oportunidades, porque como é um estado novo, de produção nova, nós estamos aqui do lado do Mato Grosso e nós não temos nenhuma ligação por terra no Mato Grosso, certo? Estamos do lado do maior produtor do estado, né, do Brasil, que é o Mato Grosso, e não temos nenhuma ligação de terra. E tem uma grande oportunidade nisso, certo? Nós tivemos aqui hoje a oportunidade de ver assim, futuros presidenciáveis, né? Quem sabe um deles aí vai ser o nosso próximo presidente, e mudar essa realidade. Por causa de 90 quilômetros de asfalto que falta lá dentro do Tocantins, para ligar o Mato Grosso no Tocantins, que é dentro da ilha de Bananal, a conexão da BR-242, se ligaria o Vale do Araguaia do Mato Grosso na ferrovia Norte-Sul. Ligando em Gurupi ou em Alvorada, que tem a Rumo, e você ia descer para Santos ou subir numa facilidade. Gurupi está a 200 quilômetros de São Félix do Araguaia, que é no Vale do Araguaia. Então, é uma oportunidade assim, imensa para o Brasil, na logística que vai mudar a realidade do Mato Grosso, ali do Vale do Araguaia, que é hoje um desafio do Vale do Araguaia. Nós temos unidades no Vale do Araguaia, e complementando o que a gente tem feito na logística lá, muito se fala do Pedral de Lourenço, lá perto de Marabá. E agora estavam se fazendo já a derrocada aí, parece que, mas saiu o licenciamento ambiental para se fazer. Marabá está do Vale do Araguaia ali, 500 quilômetros, certo? Então você vai de caminhão até Marabá, depois você vai de barcaça até Barcarena. Então é uma outra oportunidade ali para a região do Vale do Araguaia. Sai pelo Tocantins na malha ferroviária ou sai até Marabá e vai embora. Então, eu acho que são muitas oportunidades que o Brasil tem ainda para ajudar nessa logística, com o crescimento da produção, na velocidade com que se cresce e tudo. Claro que, como o André falou, em alguns momentos não está tão competitivo crescer. Mas os nossos negócios são eternos, né? E as baixas são cíclicas, né? Não existe subida sem descida, nem descida sem subida. E a hora que a coisa inverter de novo, o produtor, com a competência que ele tem, sem dúvida, ele vai investir, vai continuar crescendo, e a logística vai acompanhar isso aí. E o Fazendão tem se posicionado, então, na ferrovia, e para ter um porto em Barcarena no futuro com isso. Viu, Marcos? Eu só queria complementar um ponto que é fundamental. Essa análise de capacidade de armazenagem logística, a gente não pode fazer uma conta simples da expansão agrícola. Tem um fator muito importante nessa história toda, que é a maturação de solos. Todo mundo aqui sabe, quando você abre uma área, você planta soja 1, 2, 3, 4, 5 anos. Depois você começa a plantar milho, né, ou fazer rotação com milho. Então, você sai de uma cultura que você tem aí 3.000, 4.000 quilos de produção por hectare e vai para uma cultura que você tem 8, 10 mil quilos. Você bagunça
toda a estrutura logística e toda a estrutura de armazenagem. Tem um segundo fator, que não dá para fazer essa conta proporcional só, né, que você começa a ter a segunda safra. Né? Então, ninguém faz segunda safra em área nova. Todo mundo faz segunda safra em área velha. E o que a gente viveu no agro nos últimos anos? A gente viveu uma grande expansão. Então, vai vir um carry muito importante aí para frente de maturação de solo, que permite a segunda safra. Vai vir um carry muito importante, né, de fertilidade, que permite uma segunda safra com maior produtividade. Então, esse tema de logística e armazenagem, na nossa leitura, ele tende a se agravar, mesmo tendo pouca expansão. Né? Hoje, os preços de commodities eles têm sido um detrator da expansão agrícola. A gente tem fatores exógenos fazendo expansão agrícola, mas por outras razões, ambientais e qualquer outra coisa, que a gente podia ficar aqui a tarde inteira falando. Mas só esse carry de maturação de solo, a gente vai pôr uma pressão importante em logística nos próximos anos. O próprio ganho de produtividade, né? A gente for ver o que se produziu, quanto se cresceu de produtividade na safrinha nos últimos anos, esse ano foi um caso à parte espetacular, né? As produtividades da segunda safra, tanto que é a safra recorde do Brasil, né? Só queria colocar também que dentro dos investimentos, né, a cooperativa também está já em fase bem avançada de licenciamento de um novo porto em Santa Catarina, em Itapuá, que é um porto de multicargas, né, um porto para gás e líquidos, fertilizantes e grãos, que já estamos também bem adiantados, que seria uma nova rota aí para escoamento do Mato Grosso do Sul e do Paraná, acreditamos aí que antes de 2030. Marcão, só para complementar, você pegar o ano passado, 2024, dos 98 milhões de toneladas de soja que o Brasil exportou, 34,5% saiu pelo Arco Norte. Das 40 milhões de milho, quase de metade, quase 19 milhões saiu pelo Arco Norte. Então, assim, está se mostrando, já é um grande saída de um corredor logístico importantíssimo aí para o Brasil. E a indústria, nesse processo, ela ajuda, facilita, complica? Como é que vocês veem aí com todo esse desenvolvimento do biocombustível? Falando agora do biodiesel para vocês dois. Quer que eu comece? Tá, é o seguinte. Eu acho o seguinte, a indústria facilita. Se o Brasil fosse um país muito mais industrializado, talvez nós não estaríamos passando por algumas dificuldades que o Brasil passa aí sem precisar, vamos dizer assim, né? Se tivéssemos estruturados no passado. Você vê a agricultura, vamos pegar o exemplo da agricultura. A agricultura, pegando 1970, quando começou a agricultura realmente mecanizada, forte, tudo, a Embrapa surgiu em 1973, nós demoramos quase 30 anos para fazer 100 milhões de toneladas. Em 2003, 2004, fizemos 100 milhões de toneladas. Depois de 11 anos, na safra 14, 15, nós já fizemos 200 milhões de toneladas. Mais 8 anos, na safra 22, 23, fizemos 300 milhões de toneladas. Então, a indústria, sem dúvida nenhuma, ela tem que crescer para poder suportar isso aí e esse grão não ir todo embora. Aí vamos pegar o papel da indústria. Nós, lá no Tocantins, tem várias trades que atuam lá, com certeza precisamos das trades, sim, mas nós temos lá quase 800 funcionários, certo? Pagamos muito imposto, geramos um monte de renda para o Estado, certo? Então, estamos agregando valor na cadeia. E a agregação de valor, sem dúvida nenhuma, ela distribui renda. Então, leva renda para o interior do Brasil, leva renda para onde se precisa crescer o Brasil, né? Então, com relação ao biodiesel, assim, esse mandato do Brasil e agora essa lei do combustível do futuro aí, que realmente regulamentou, estamos agora no B15, B16, vamos chegar até o B20 aí, realmente dá uma visibilidade, né, para a indústria poder investir. Esperamos que tenha realmente essa segurança, né, agora todo mundo sabe do histórico aí, fala que vai, não vai e tal, mas esperamos que realmente tenha assim, essa previsibilidade para o setor produtivo investir e ter segurança que aquilo ali vai acontecer. E aí, isso aí, você vê a Argentina voltando para o mercado, o farelo, que, sem dúvida nenhuma, fica mais prejudicado ainda. Então, a indústria quer industrializar para produzir óleo para o biodiesel, e o farelo já é um produto que vai aumentar muito a produção no Brasil. Ainda vem a Argentina, ainda, que já é o maior exportador de farelo, ainda voltando forte para o mercado. Mas ainda você vai ter margens aí apertadas no crush, mas também farelo mais barato. E farelo mais barato, o que significa? Nós acabamos de sair aqui do painel do pessoal do frango. Então, vai facilitar muito a cadeia do frango, que é onde gera muito emprego. E é o que o governador Ratinho falou aqui hoje cedo, que nós precisamos de ser o supermercado do mundo, né? Como é que faz para envelopar o milho para vender
vender caro? É dentro do frango. Dentro do frango, dentro do porco, né, dentro do boi. Então, assim, o farelo caindo de preço, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade grande para as indústrias de frango, e principalmente no Tocantins, que já que tem uma logística privilegiada. Temos muito farelo, mais de 1 milhão de toneladas de farelo no estado. Temos milho no estado. E temos a Brado agora operando no Tocantins. Ela vai de Açailândia, no Maranhão, e desce até, acho que é Paulínia. E estão com um container refrigerado. Você imagina, uma Seara que estava aqui sentado, a BRF, o Marcos Molina estava ali almoçando. Botar lá no Tocantins é uma oportunidade para desenvolver a região, desenvolver o Brasil, sem dúvida. Então, assim, o biodiesel, ele não vai atrapalhar, pelo contrário, vai sobrar mais produto para poder se fazer proteína animal e gerar mais emprego e renda no Brasil. Ayrton. Olha, tem momentos, né? Então, agora é um momento que tanto os Estados Unidos e o Brasil estão aumentando, as fábricas estão aparecendo com o intuito de ter óleo para o biodiesel. Eu acho que é basicamente isso, né? A gente vê a Potencial no Paraná fazendo uma fábrica, a Cocamar anunciou uma fábrica também, pensando no biodiesel, Cooper Tradição no Paraná também em fábricas, enfim, outras fábricas surgindo. Nos Estados Unidos houve um crescimento grande de esmagamento nos últimos anos, pensando também em biodiesel. Isso deu uma sobreoferta de farelo. É transitório, é temporário. A gente viu aqui que há uma expectativa de crescimento do consumo de frango bastante grande. Espero que isso seja realmente acelerado, porque realmente tem hoje uma demanda grande. A Argentina, ela teve o estímulo da queda das retenções, né? O farelo caiu aí de 31 para 24,5 o mês passado, né? A soja também caiu, enfim, o milho também caiu, mas isso jogou eles para o mercado bem mais competitivo. Isso deu uma reduzida importante no crushing, né? na margem de esmagamento, né? Isso pega num primeiro momento. No primeiro momento tem uma certa dificuldade, a gente tem que colocar, é claro, o farelo acaba ficando mais barato, tem um limite onde esse farelo pode ser colocado na ração, então você vai até um certo limite e aí você começa a ter uma sobreoferta que derruba mesmo o preço, porque começa a substituir outros produtos mais baratos que eram utilizados. Então, realmente, tem uma preocupação com esse momento de sobreoferta, mas a gente tem certeza que o caminho é esse, é a industrialização, é agregar valor, né? Nós achamos que nós tivemos um período onde a China foi o grande demandador e o grande motor da expansão da soja. Eu acho que agora o biocombustível é que vai trazer essa possibilidade, né? Claro que vai gerar subprodutos que vão ter que ser acomodados no mercado, mas a industrialização, com certeza, é o caminho que mais remunera, e a gente não pode ser puramente exportador de grão. André, eu queria ouvir do lado do produtor se isso aí é verdade, refletiu em preço, como é que ficou a dinâmica? Ainda bem que tem o biodiesel, não sei o que a gente ia fazer com tanta soja, né? Bom, nos últimos anos, só para todo mundo, acho que muita gente sabe, quer dizer, os Estados Unidos já, da produção de 120 milhões de toneladas, ainda bem que 50 milhões foram para biodiesel. O Brasil já está chegando na marca aí dos seus quase 30 milhões, ainda bem, e tem espaço para crescer muito mais. Mas eu acho que é importante aqui, e a gente como stakeholders e todos nós aqui das cadeias produtivas, é ter a habilidade de ler movimentos estruturais de movimentos conjunturais. A Argentina vai meter um monte de farelo no mercado, isso para mim é conjuntura, vai acontecer, né? Mas eu acho que a industrialização, do ponto de vista estrutural, ela traz benefícios sine qua non. Nós estamos num país, você acabou de falar, né, Volney, um país continental que tem o epicentro produtor de soja do Brasil, ele está a 2.000 quilômetros do porto. Nós não somos Argentina, que nós estamos a 600 quilômetros de Rosário, né? E o epicentro produtor está a 600 quilômetros de Rosário, nós estamos a 2.000. Então, todas essas mudanças estruturais que estão acontecendo no curto espaço de tempo, ela traz margem para a agroindústria e, no segundo momento, ela traz margem para o agricultor. Não tenha dúvida nenhuma disso. Então, a gente vê isso com muito bons olhos, essa industrialização. A gente falou um pouquinho antes aqui da maturação de solo e entrada da cultura de milho. É inviável produzir milho no Mato Grosso para trazer milho para Paranaguá, né? Ou, eventualmente, até no Tocantins para levar para São Luís. É complicado. Ou Santa Catarina. Então, a industrialização que está vindo, ela vai trazer mais estabilidade na nossa leitura, nas cadeias comerciais, e mais previsibilidade
tirando um peso importante desse custo logístico, desse déficit de armazenagem que a gente tem, uma série de coisas. Então, a gente precisa ler essa mudança como uma mudança estrutural que está acontecendo na agricultura brasileira. Não tenho dúvida, você falou do crescimento, e eu fui a Piracicaba outro dia, não posso contar outro dia, porque senão todo mundo já sabe a idade, né, Ailton? Mas fui fazer o discurso de formandos lá de 25 anos, mas já tem tempo isso. E eu falei, pô, quando eu saí aqui do banco da escola, o Brasil produzia 66 milhões de toneladas. Estou aqui 25 anos depois, o Brasil produz 300 naquele ano. E eu não tenho dúvida que a gente vai voltar aqui para comemorar o discurso dos 50 anos, o Brasil vai produzir 500 milhões de toneladas. E isso passa por essas mudanças estruturais. Agora, essas mudanças estruturais, sem dúvida nenhuma, a gente precisa do ambiente de segurança jurídica, segurança institucional, segurança financeira, para que esse investimento venha e isso tudo que a gente está falando se reflita, num segundo momento, em margem de contribuição para o produtor. Eu gostei muito do otimismo, gostei dos 500 milhões e gostaria de agradecer a todos que, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. A gente tem muito espaço para o Brasil continuar colocando produto, liderança, tecnologia e capacidade no setor do agronegócio. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.